Vamos iniciar os nossos estudos a respeito do livro O Livro dos Espíritos dessa noite. Nós estamos transmitindo esses estudos em nome da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Hoje é dia 23 de março de 2022, uma quarta-feira. São 19 horas e 33 minutos na cidade de Jaú. E nós estamos estudando do referido livro a introdução. Introdução ao estudo da doutrina espírita, no seu item 16, a teoria magnética e a do meio ambiente. O livro que nós usamos para os estudos é da edição LAC. O tradutor é o professor José Herculano Pires. Então, quem estiver aí, quiser acompanhar, lendo a introdução ao estudo da doutrina espírita, item 16, a teoria magnética e a do meio ambiente. Vamos lá, então. Ele diz o seguinte: resta-nos examinar duas objeções, as únicas que realmente merecem esse nome, porque se apoiam em teorias racionais. Uma e outra admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, mas excluem a intervenção dos espíritos. Para a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas aos espíritos seriam apenas efeitos magnéticos. Os médiuns ficariam num estado que se poderia chamar de sonambulismo acordado, fenômeno conhecido de todos os que estudaram o magnetismo. Kardec foi um estudioso do magnetismo, ele era discípulo de Mesmer. Nesse estado, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal. Os círculos da percepção intuitiva se ampliam, além dos limites de nossa percepção ordinária. Dessa maneira, o médium tiraria de si mesmo e por efeito de sua lucidez, tudo quanto diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre as coisas que lhe sejam mais estranhas no estado normal. Não seremos nós quem contestará o poder do sonambulismo, cujos prodígios presenciamos, estudando-lhes todas as facetas durante mais de 35 anos. Então, Kardec, antes de se aproximar da espírita, estudou o magnetismo durante 35 anos. Um conhecimento bastante profundo sobre o magnetismo humano, né? Depois, mais para frente, a hora que nós estudarmos os fluidos, nós vamos ter uma noção mais aprofundada, um estudo mais aprofundado a respeito do magnetismo humano. Concordamos que, de fato, muitas manifestações espíritas podem ser explicadas por esse meio, mas uma observação prolongada e atenta mostra uma multidão de fatos em que a participação do médium, a não ser como um instrumento passivo, é materialmente impossível. Aos que participam dessa opinião, diremos, como já dissemos a outros, abre aspas, vede e observai, porque seguramente ainda não vistes tudo. A maioria das pessoas, uma boa parte delas, gostam de explicar as coisas ou fazem juízo a respeito das coisas de primeira vista. E não é assim, especialmente em relação à doutrina espírita. É preciso uma observação profunda, prolongada, para que você possa estudar todos os fenômenos, como foi o caso de Allan Kardec, né, de Hipólito Leon Denis Arribay, para você realmente poder deduzir de tudo aquilo o que é a realidade. Uma ciência não se faz da noite para o dia. É necessário muito estudo, muita paciência, perseverança, vontade, determinação, para que você possa conhecer minimamente aquela ciência, né? Depois de
25, 30 anos de estudo, o médico sai da faculdade um médico medíocre, né? Ele vai se tornar um bom médico a partir daí ao longo da sua vida. Muitos nem conseguem se tornar, e outros estudam uma vida inteira para poder ter um conhecimento, um bom conhecimento daquilo que faz, daquilo que da sua própria ciência, ciência que estuda. Então, o Espiritismo não é diferente, né? Não adianta aí 1, 2 meses de estudo, ler uma vez ou duas o livro dos Espíritos, se você não estudá-lo com a profundidade necessária, com a atenção necessária. Nós não estamos falando isso porque a gente gosta de dizer que as pessoas têm que fazer isso, ou têm que fazer dessa forma ou daquela forma. Cada um faz da maneira que achar melhor. Mas o correto, realmente, para você entender, compreender e abarcar todas as nuances da doutrina espírita, é necessário um estudo prolongado. Sobretudo no livro dos Espíritos, que é, assim, o livro-mãe, de onde deriva todos os outros livros, né? É necessário um estudo bastante prolongado. É o que ele está dizendo aqui, vede e observai, porque seguramente ainda não viste estudo. E a seguir, lhes apresentaremos duas considerações tiradas de sua própria doutrina. De onde vem a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? Segunda pergunta. Resposta: de maneira alguma. Mas então quem a revelou? Precisamente esses médiuns, de quem exaltais a lucidez. Como é que alguém vai tirar do nada alguma coisa? Ninguém tira do nada alguma coisa. O médium não sabia da doutrina espírita, o médium não propôs a doutrina espírita, o médium, qualquer que seja, não criou a doutrina espírita. E, aliás, sempre houveram médiuns, sempre, desde sempre. Um dos primeiros que se tem conhecimento é o próprio Moisés, que recebeu por psicografia os 10 mandamentos, né? Então, Moisés era um médium de efeito físico extraordinário, fabuloso, né? Então, o médium não vai ter imaginação assim lá em Florianópolis, né? Para poder imaginar uma doutrina como essa, com todas as suas nuances, com todas as suas diferenças, com todos os seus as suas leis, etc. Né? Desculpe pela brincadeira, viu? Florianópolis é distante daqui de Jaú, por isso que eu falei assim. Mas a gente pode também falar Porto Alegre, né? Ou Novo Hamburgo, né? Que é mais longe. Então ele continua dizendo o seguinte: se, portanto, essa lucidez é tal como supones, por que teriam eles atribuído aos espíritos aquilo que teriam tirado de si mesmos? Como teriam dado esses ensinamentos tão preciosos, tão lógicos, tão sublimes, sobre a natureza das inteligências extra-humanas? E, aliás, diga-se de passagem, o nome espírito foi dado pelos próprios espíritos antes que Kardec começasse a fazer os estudos sobre a doutrina. Alguém lá, antes de Kardec, perguntou: quem são vocês? Nós somos os gênios, somos os espíritos, como você quiser chamar, fique à vontade. Não foi nem Kardec que começou a chamar os espíritos de espíritos. E se a gente chamar de gênios também, está no mesmo tamanho, não muda nada. Para eles não muda nada, né? Então, como é que fica esse negócio? Por que se deu o nome? Alguém escolheu aleatoriamente? Foi imaginação de alguém? É claro que não. Há fenômenos que realmente não deixam a menor dúvida que há interferência de alguma inteligência exterior àquelas pessoas que ali estão presentes, aqueles encarnados que ali estão presentes. Não é? Não tem como, não há como ser de outra forma. É muito fácil da gente verificar isso, por exemplo, em qualquer centro espírita que faça trabalho de materialização. No final da escola de médios que eu frequentei em São Paulo, na década de 70, no final da escola, eles reservavam um dia e um horário num centro espírita
lá na Zona Norte de São Paulo, para a gente assistir um trabalho de materialização. Chamava-se Centro Espírita Padre Isabel. Se eu não me engano, existe até hoje, é antiquíssimo, bastante antigo mesmo. Então eu estive lá, participando daquele trabalho. Há toda uma exigência, não pode comer carne 24 horas antes, toda uma exigência, você tem que se preparar para poder participar daquele trabalho, né? E realmente é um trabalho que não deixa a menor dúvida. Eu vi a formação de uma corneta no ar e alguém falando por aquela corneta. Para mim, não mudou nada, porque eu não dependia disso para confiar na doutrina dos Espíritos. O que me leva a confiar na doutrina dos Espíritos são esses ensinamentos aqui. Ensinamentos, a lógica e a racionalidade dos ensinamentos contidos no Livro dos Espíritos. Mas existem trabalhos dentro de centros espíritas que não deixam a menor dúvida, né? E eu não estou falando dos trabalhos realizados por Kardec, que eram de uma profundidade enorme. Eu estou falando de trabalhos comuns, medíocres, realizados dentro do centro espírita, né? Trabalho, por exemplo, feito apenas pelo pensamento, onde pessoas em Portugal recebiam ajuda para problemas de ordem física. Pessoas de Portugal enviavam. Eu participei desse trabalho durante 11 anos. Chamava Trabalho de Vibração de Curas à Distância, feitos na Sociedade de Estudos Espíritas 3 de outubro. Quem dirigia esse trabalho era o seu Clemente, na época. Eu era um garoto, jovem, e eu participei durante 11 anos desse trabalho. E as pessoas me enviavam nomes que a gente desconhecia, não sabia quem era, se era velho, se era novo, se era branco, se era preto, se era pardo, se era espírita, se era católico, se era protestante, também um pouco interessado. As pessoas tinham problemas de ordem física, mandavam os seus nomes, esses nomes eram citados no trabalho, o trabalho demorava 1h15, 1h30, e a gente fazia vibração, pensamento, pedindo ao Criador que enviasse os bons espíritos, né, até aquela pessoa e ajudasse aquelas pessoas com as suas dificuldades. Era comum muita gente relatar, por exemplo, que viu espírito entrando dentro do quarto. Era um trabalho realizado aos domingos de manhã, das 8 às 9, 9h15 da manhã, e o período da manhã, por maior que seja a cidade, sempre é um período mais calmo, de menos barulho, especialmente na década de 70, em São Paulo, capital, o domingo tinha cara de domingo, né? Hoje não tem cara de nada, né? Não parece dia de semana normal, comum, né? Mas naquela época tinha cara de domingo, sábado tinha cara de sábado, domingo tinha cara de domingo, como é aqui em Jaú. Eu adoro isso. Eu acho que a semana os dias têm que ter as suas características. É a minha opinião pessoal, né? Então, por mais agitado que fosse a cidade naquela época, o domingo sempre era um dia mais calmo. E as pessoas eram convidadas a permanecerem nos seus quartos, no horário do trabalho, com bom pensamento, lendo um bom livro, escutando uma boa música, enfim, preparadas para permitir a presença dos bons espíritos, para ajudar na presença dos bons espíritos. E muita gente relatava na época que via os espíritos entrando no quarto. Essa senhora, acho que era uma senhora, se não me falha a memória, de Portugal, relatou que melhorou muito fisicamente depois que o nome dela foi citado no trabalho. Então, daí por diante, tem coisa que é interferência do médium como? Ilusão da pessoa que está lá, está com uma dor, a dor passa. Eu vou contar um caso pessoal, por exemplo. Nós estávamos numa palestra na Sociedade Jauense de Estudos Espíritas. O palestrante era um amigo aqui da Barra Bonita, e no final da palestra eu falei para ele: fulano, não vai embora, que você precisa tomar um passe. Eu levei ele para a sala de passe, por inspiração do meu espírito guia, e falei para ele: você está com dor de estômago, tá? Ele falou: foi bom, foi o que me inspiraram, certo? Dei um passe nele, conforme a orientação do espírito, e ele foi embora. Depois de mais ou menos uns 40, daqui na Barra Bonita dá 20 minutos de viagem. 40 minutos, 45 minutos depois, ele falou: olha, eu saí de Jaú com dor no estômago, e essa dor
até chegar na Barra Bonita ela diminuiu muito, e agora eu estou sem dor nenhuma. Olha aqui, como é que pode haver interferência da minha parte? Eu posso ter colaborado na transferência de fluidos, não é? Mas como é que eu vou imaginar que ele está com dor de estômago? Se não fosse pela inspiração do espírito, eu, olhando nele, na figura dele, não dá para você saber se ele estava com dor ou não. Foi realmente inspirado pelos espíritos. Então, há coisas que realmente não deixam a menor dúvida. Não deixa realmente a menor dúvida. É real. É coisa que realmente é difícil dizer que teve ali a interferência de alguém, a imaginação de alguém, ou coisa do gênero. Então ele continua dizendo o seguinte: como teriam dado esses ensinamentos tão preciosos, tão lógicos, tão sublimes, sobre a natureza das inteligências extra-humanas, de duas uma, ou eles são lúcidos ou não são. Se o são, e se podem confiar na sua veracidade, não se poderia admitir sem contradição que não estejam com a verdade. Em segundo lugar, se todos os fenômenos provêm do médium, deviam ser idênticos para o mesmo indivíduo. E não se veria a mesma coisa, a mesma pessoa falar linguagens diferentes, nem exprimir alternadamente as coisas mais contraditórias. Essa falta de unidade nas manifestações de um mesmo médium prova a diversidade das fontes. Se, pois, não podemos encontrá-las todas no médium, é necessário procurá-las fora dele. Por exemplo, o Chico psicografou um livro que não tinha nexo. Ele começava sem começo e tinha um fim. Aí um outro médium, que eu não vou lembrar o nome dele agora, psicografou o início do livro. Depois, você juntando um livro com o outro, dava um livro completo. Um psicografou o início e o outro psicografou do meio para frente. O Chico chegava a escrever com a mão direita, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Com a mão esquerda, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. E chegava a escrever e colocasse na frente do espelho. Quer dizer, autêntico, não tem como dizer que aquilo não era autêntico, que não havia ali interferência dos espíritos. A não ser que ele fosse um malabarista, e não era coisa do Chico. Quem conheceu o Chico sabe, né? A humildade dele, a seriedade com a qual ele encarava o seu trabalho mediúnico, etc. Né? Segundo a outra teoria, o médium é ainda a fonte das manifestações, mas em vez de tirá-las de si mesmo, tira-as do meio ambiente. O médium seria uma espécie de espelho, refletindo todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Nada diria que não fosse conhecido pelo menos de algumas delas. Não se poderia negar, e vai mesmo nisso um princípio da doutrina, a influência exercida pelos assistentes sobre a natureza das manifestações. Mas essa influência é bem diversa do que se pretende. E entre ela e a que faria do médium um eco do pensamento, dos pensamentos alheios, há uma grande distância, pois milhares de fatos demonstram peremptoriamente o contrário. Há, portanto, um erro grave nessa teoria, que mais uma vez prova o perigo das conclusões prematuras. Essas pessoas, incapazes de negar a existência de um fenômeno que a ciência comum não consegue explicar, e não querendo admitir a intervenção dos espíritos, explicam-no a seu modo. A teoria que sustentam seria sedutora se pudesse abarcar todos os fatos, mas assim não acontece. E quando se demonstra, até a evidência, que algumas comunicações do médium são completamente estranhas ao pensamento, aos conhecimentos, às próprias opiniões de todos os presentes, e que essas comunicações são muitas vezes espontâneas e contradizem as ideias preconcebidas, elas não se entregam por tão pouco. A irradiação
Respondem, amplia muito além do círculo imediato que nos cerca. O médium é reflexo de toda a humanidade. Não, uma besteira. Em vez de simplificar a coisa, né, de aceitar uma teoria racional que simplifica o fenômeno, eles querem complicar cada vez mais. Né? O médium, ele irradia e tal, recebe o pensamento de toda a humanidade. Bom, peraí. Então o cara estaria apto a prestar um exame universitário para entrar numa faculdade de medicina, de física, de matemática, de ciência. Se fosse assim, o médium estaria apto a abarcar o conhecimento de toda a humanidade e não teria trabalho nenhum, não precisaria estudar, não precisaria fazer absolutamente nada. O que é um grande absurdo, né? Seriam sabedores de todos os temas. Né? Sem sacrifício nenhum, sem trabalho nenhum. O que a própria natureza demonstra que é incompatível com os fatos. Né? Não há ninguém que saiba de todas as coisas e ninguém que não precise estudar para obter o conhecimento a respeito dessa ou daquela ciência. E Kardec continua dizendo o seguinte: não creio que essa teoria encerre uma explicação mais simples e mais provável que a do Espiritismo, pois supõe uma causa bem mais maravilhosa. Eles condenam o Espiritismo como algo maravilhoso e sobrenatural e criam uma teoria mais maravilhosa do que aquela que eles condenam. A ideia de que seres do espaço, em contato permanente conosco, nos comuniquem os seus pensamentos, nada tem que choque mais a razão do que a suposição dessas irradiações universais, vindas de todos os pontos do universo, para se encontrarem no cérebro de um indivíduo. Diremos ainda uma vez, e este é o ponto capital sobre o qual nunca será demais insistir, que a teoria sonambúlica, a que se poderia chamar relativa, foram imaginadas por alguns homens. São opiniões individuais, formuladas para explicar um fato, enquanto a doutrina dos espíritos não é uma concepção humana. Foi ditado pelas próprias inteligências que se manifestam, quando ninguém a imaginava, e a opinião geral até mesmo a repelia. Ora, perguntamos, onde os médiuns foram buscar uma doutrina que não existia no pensamento de ninguém sobre a Terra? Perguntamos ainda, por que estranha coincidência milhares de médiuns espalhados por todas as partes do globo, sem nunca se terem vistos, concordaram em dizer a mesma coisa? Que é o princípio da universalidade do ensinamento dos Espíritos, que está lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que pode? O cara está dando uma mensagem lá na França, outro aqui no Brasil, e elas se coincidem quanto ao significado dessa mensagem que foi recebida aqui no Brasil e a mesma mensagem, a mesma comunicação, o mesmo ensinamento recebido lá na França. Então, peraí, como é que fica? Como é que se explica isso? Alguma coisa precisa ser feita, alguma teoria precisa ser criada para explicar isso, porque essa história do médium receber aí, até de fora do próprio planeta, a influência de outras mentes, de outras inteligências, é algo que fica muito difícil da gente poder digerir. Né? Não é racional. A força do Espiritismo não está nem nos seus fenômenos, está na racionalidade daquilo que ensina. Né? O Espiritismo ele é tão forte nesse aspecto que tem muita gente que não acredita nos fenômenos ou que duvida dos fenômenos, que nunca participaram de trabalhos mediúnicos e tal, mas concordam plenamente com aquilo que é ensinado pela doutrina, devido à força da sua racionalidade, da sua lógica. Né? Aliás, as pessoas são atraídas por isso. Né? Porque, como o Espiritismo é colocado por muitas pessoas, pelos pastores, pelos padres e tal, ele é colocado de maneira grosseira, grotesca, como algo que deriva do demônio, é algo demoníaco, é culto ao diabo, etc., e coisas do gênero. Né?
o próprio Moisés teria proibido os médiuns de receberem os espíritos e tal. Isso é verdadeiro, está lá na Bíblia, né? Mas eles esquecem de dizer que no final do capítulo, o próprio Moisés diz assim, que os pastores, os padres e tal, não deveriam ter bens materiais nenhum. E os seus bens, a sua riqueza, deveria ser aquilo que o Criador lhes dá. Isso eles não citam, isso eles não ditam, né? Isso eles não falam, né? Mas Moisés proibiu que os médiuns recebessem os espíritos, que trabalhassem mediunicamente, pelo fato de estarem extrapolando o uso da mediunidade. Moisés não poderia proibir uma coisa que ele mesmo utilizava. Aquelas pragas do Egito, aquelas coisas todas, foram trabalhos mediúnicos, trabalhos de efeitos físicos, realizados pelo próprio Moisés. Né? Aquelas pragas, aquelas coisas todas. Então ele não podia proibir algo assim. É que eles estavam utilizando aquilo para ganhar dinheiro. Extrapolaram o uso, que não devia e jamais deve ser utilizado para essa finalidade. Né? O médium ele tem que ser o intermediário dos espíritos com o propósito de instruir o homem, ponto. Nada mais do que isso. Aliás, ele é apenas um intermediário. Ele tem um valor muito relativo. O valor do médium em relação àquilo que o espírito comunica é o mesmo do realejo. O jeito fica virando a manivelinha, né? E o periquitinho vai lá e tira a folhinha e entrega na mão do sujeito. O médium é isso aí, o médium é o realejo. Mais nada. Por isso que ele não deve ser idolatrado. Ele é um intermediário, um intérprete dos espíritos, apenas isso. Não tem mérito nenhum, porque o trabalho é dos espíritos. Ele não tem responsabilidade alguma sobre aquilo que é ditado pelos espíritos. Né? Ele recebe, coloca no papel e faça com aquela informação aquilo que quiser. Não é responsabilidade dele. Né? Então ele segue dizendo o seguinte: se o primeiro médico que apareceu na França sofreu a influência das opiniões já aceitas na América, por que estranha razão foi ele buscar as suas ideias a 2.000 léguas além mar, no seio de um povo estranho por seus costumes e sua língua, em vez de tomar o que estava ao seu redor? Mais ainda, uma circunstância em que não se pensou bastante. As primeiras manifestações em França, como na América, não se verificaram pela escrita, nem pela palavra, mas através de pancadas correspondentes às letras do alfabeto. Quem estava influenciando a cabeça do médium nessa altura do campeonato? Eles convencionavam com o manifestante, com o espírito, uma pancada para sim, 2 para não. Olha, você é um espírito? Você é um encarnado? Assim que foi convencionado a primeira vez. É claro que isso é muito demorado, demanda muito trabalho, muitas horas para se receber uma frase, vai. Então depois foi convencionado o alfabeto, onde os espíritos iam apontando cada letra para se formar uma palavra, daí as palavras formavam frases, era muito mais rápido, e assim sucessivamente até se chegar com o lápis na mão do médium. Né? Mas de onde se tirou essa história? Né? Da tipologia, as pancadas para poder indicar alguma coisa. As meninas lá dos Estados Unidos, as irmãs Fox, começaram aquilo por brincadeira. Olha, a pancada no porão lá, elas brincavam no porão, a pancada na parede, um barulho insólito na parede, e elas começaram a perguntar: quem é você? Aí não acontecia nada. Você já morreu? Ah, onde é que você está? Começaram a brincar, começaram a chamar o espírito de senhor Perneta. As irmãs Fox, as meninas Fox, na época, começaram a chamar o espírito de senhor Perneta. E depois, é claro, que depois descobriram que uma das irmãs tinha mediunidade de efeito físico e tal. Né? Então, inquiriram o espírito, isso demorou
anos, né? Começaram a inquirir o espírito quem era ele. Aí ele deu o nome, olha, fui caixeiro viajante, me hospedei nessa casa, eram duas pessoas de idade, que eram donas da casa, e me permitiram pernoitar na casa, porque naquela época era comum as pessoas darem abrigo e comida para as pessoas que viajavam na época, que não tinha hotel, não tinha nada. E essas pessoas viram, o casal de velhos, de idosos, viram que esse caixeiro viajante tinha bens, mataram o caixeiro viajante, emparedaram o caixeiro viajante para tomar os bens dele. Fizeram isso e se mandaram. Então, quer dizer, pô, como é que você vai imaginar uma história dessa? Um barulho insólito dentro de uma parede, sem a menor razão de ser, sem a menor consistência. Né? Então, peraí. Uma coisa é você explicar dessa maneira que eles tentam explicar, e outra coisa é você explicar esse fenômeno. Peraí, vamos explicar então. Então, explique, por favor. Como é que duas meninas inocentes, jovenzinhas, crianças, puderam tirar de que imaginação? Quem ensinou isso para elas? Porque os pais eram presbiterianos. A família era presbiteriana. De onde vocês tiraram essa imagem? Imaginaram de onde isso? Né? Então, é muito relativo, porque não houve imaginação por parte de ninguém. Começou com uma brincadeira e a coisa acabou tomando corpo. Depois as irmãs Fox, inclusive, vão para a Europa, desvirtuaram um pouco do seu caminho, começaram a ganhar dinheiro com mediunidade, depois foram convencidas pela Igreja Católica a dizer que tudo era mentira, aquela coisa toda e tal, mas aí já tinham se perdido no meio, no labirinto de tanta mentira, de tanta coisa errada. Né? O que acontece com muitos médiuns, se não tomar cuidado. A mediunidade tem isso. O médium, dependendo do seu comportamento moral, ele pode e normalmente atrai, no começo da sua mediunidade, espíritos imperfeitos. Né? E depois, se ele se aprimora moralmente, ele vai começar a atrair mais os espíritos bons do que os imperfeitos. Mas é um trabalho constante, não pode abrir a guarda, porque ele realmente está sujeito a sofrer essa influência, como todo mundo está. Mas quem tem mediunidade é mais visado, porque ele faz o trabalho de divulgação, o trabalho de orientação, o trabalho de esclarecimento. Como esses espíritos imperfeitos não se interessam, não gostam que as pessoas sejam esclarecidas, pelo contrário, quanto mais estúpidas, mais ignorantes, melhor, que aí estarão mais sujeitas a essa influência sem perceberem essa influência, o que facilita o trabalho deles. Né? Então, como eles não gostam disso, eles vão em cima dos médiuns que estão sujeitos, que estão vulneráveis à sua influência. Muito bem, vamos lá então. Vou ler novamente. Mas há ainda uma circunstância que não se pensou bastante. As primeiras manifestações em França, como na América, não se verificaram nem pela escrita, nem pela palavra, mas através de pancadas, correspondentes às letras do alfabeto, formando palavras e frases. Foi por esse meio que as inteligências manifestantes declararam ser espíritos. Se, portanto, pudéssemos supor a intervenção do pensamento do médium nas comunicações verbais ou escritas, o mesmo não se poderia fazer com relação às pancadas. E as pancadas aconteciam sem interferência de ninguém. Como é que isso acontece? Os espíritos, eles, através do seu perispírito, manipulam os fluidos. Eles vão buscar, num médium de efeito físico, os fluidos necessários para promover o fenômeno. Pegam os fluidos espirituais, mais os fluidos do espírito, mais os fluidos do médium, fazem uma amálgama e incidem sobre aquilo que eles querem fazer. Então, vamos erguer este mouse. E envolvem este mouse com os fluidos necessários e fazem o mouse se movimentar. É assim que a coisa acontece. Então, a interferência do médium num trabalho de efeito físico é indireta.
Ele apenas fornece o material, a matéria, vamos dizer assim, necessária para que o fenômeno ocorra. Apenas isso. Nada mais do que isso. Por isso que não há interferência direta do médium. Então, essa teoria aqui está furada. Essa teoria não vale para os efeitos físicos. Ela pode explicar a influência do médium, o recebimento da influência do médium pela influência da influência universal, das inteligências do universo, mas não explica os fenômenos de efeitos físicos. Então, peraí, está faltando explicação aí por esse meio. Se não explica tudo, é uma teoria inválida, ou pelo menos manca, né? Poderíamos citar numerosos fatos que demonstram na inteligência manifestante uma individualidade evidente e uma absoluta independência da vontade. Enviaremos, portanto, os nossos contraditores a uma observação mais atenta. E se eles quiserem estudar bem, sem prevenções, nada concluindo antes de terem visto o necessário, reconhecerão a importância de suas teorias para explicar todos os fatos. Limitar-nos-emos a propor as seguintes questões. Por que a inteligência que se manifesta, qualquer que seja, recusa-se a responder a algumas perguntas sobre assuntos perfeitamente conhecidos, como, por exemplo, o nome e a idade do interrogante, o que ele traz na mão, o que fez na véspera, o que pretende fazer amanhã e assim por diante? Se o médium é espelho dos pensamentos dos presentes, nada lhe seria mais fácil de responder. Nada mais lógico do que isso, né? Nada mais lógico do que as propostas, do que as questões propostas por Kardec. Os adversários respondem a esse argumento perguntando, por sua vez, por que os espíritos que tudo devem saber não podem dizer coisas tão simples, segundo o axioma, abre aspas, quem pode o mais pode o menos, fecha aspas. E disso conclui que não se trata de espíritos. Se um ignorante ou um brincalhão, apresentando-se perante uma douta assembleia, perguntasse, por exemplo, que se faz dia pleno ao meio-dia, seria crível que ela se desse ao trabalho de responder seriamente, e seria lógico concluir do seu silêncio ou das zombarias que dirigisse ao interpelante que seus membros eram tolos? Ora, precisamente por serem superiores que os espíritos não respondem a perguntas ociosas ou ridículas. Não querem entrar na berlinda. É por isso que eles se calam, ou dizem que só se ocupam das coisas mais sérias. Então, isto é, inclusive, uma dica para a gente, uma orientação, né? Toda vez que o espírito responder a tudo, tome cuidado. Os espíritos sérios não respondem a tudo. Eles se atêm a coisas sérias, né? E muitas vezes, isso aconteceu conosco lá na associação, muitas vezes nós entramos em trabalhos e saímos de trabalhos e os espíritos superiores não se manifestaram. Nem para abrir o trabalho, nem para encerrar o trabalho. Às vezes se manifestavam e às vezes não se manifestavam. Na maioria das vezes não se manifestavam. Não há por que se manifestar. Não há porquê. A gente sabe que eles estão presentes, não há dúvida. Então eles precisam se manifestar para a gente saber que eles estão presentes. Né? Então é assim que eles trabalham. Os que falam muito ensinam pouco. E os que falam pouco, na maioria das vezes, ensinam muito. Esses são os espíritos superiores. Perguntamos, afinal, por que os espíritos vêm e vão muitas vezes num dado momento e por que, passando esse momento, não há nem preces, nem súplicas que os façam voltar? Se o médium não agisse senão pela sua impulsão mental, pela impulsão mental dos assistentes, é claro que, nessa circunstância, o concurso de todas as vontades reunidas deveria estimular a sua clarividência. Se, entretanto, ele não cede aos desejos da Assembleia,
apoiado pela sua própria vontade, é porque obedece a uma influência estranha, tanto a ele quanto aos demais. E essa influência demonstra com isso a sua independência e a sua individualidade. Eu acho que dá para a gente terminar. Falta aqui somente o item 17 para nós completarmos o estudo da introdução ao estudo da doutrina espírita. Vamos lá? Item 17. Preenchendo os espaços vazios. O ceticismo, no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática, interesseira, provém quase sempre de um conhecimento incompleto dos fatos, o que não impede algumas pessoas de liquidarem a questão como se a conhecessem perfeitamente. Pode-se ter muito espírito e até mesmo muita instrução e não se ter bom senso. Ora, o primeiro indício da falta de senso é a crença na própria infalibilidade. Muitas pessoas também não veem nas manifestações espíritas mais que um motivo de curiosidade. Aliás, eu diria que é uma porcentagem muito grande. Mais curiosidade em qualquer coisa. Quando você fala, é necessário o estudo, a maioria não quer participar de mais nada. Eu não quero perder tempo com isso, deixa para outra vez e tal, para mim tá bom do jeito que tá, né? Sou espírita do mesmo jeito, é espírita nada, velho. Você não conhece a doutrina, como é que você pode se dizer espírita? Você é adepto da reencarnação, como os hindus são. Os hindus também são adeptos da reencarnação e não têm o conhecimento da doutrina espírita. Não é isso? Então, curiosidade é péssima. Curiosidade para quem quer saber a respeito das leis que regem a nossa vida, das leis naturais, é péssimo. Esperamos que... Está cheio de gente por aí com curiosidade, né, Luiz? Diz que a curiosidade matou o gato, né? Esperamos que, pela leitura deste livro, encontrem nesses fenômenos estranhos alguma coisa além de um simples passatempo. Deixa eu ver aqui se tem alguém aqui no Facebook, não tem ninguém. E a Isabel continua conosco lá pelo YouTube. A ciência espírita contém duas partes. Uma experimental, sobre as manifestações em geral, outra filosófica, sobre as manifestações inteligentes. Quem não tiver observado senão a primeira estará na posição daquele que só conhece a física pelas experiências recreativas, sem haver penetrado na ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos. E os conhecimentos que esse ensinamento encerra são muito sérios para serem adquiridos por outro modo, que não por um estudo profundo e continuado, feito no silêncio e no recolhimento. Mesmo porque só nessas condições pode ser observado um número infinito de fatos e suas nuances, os detalhes, né, que escapam ao observador e que permitem firmar-se uma opinião. Se este livro não tivesse por fim mais do que mostrar o lado sério da questão, provocando estudos a respeito, isso já seria bastante e nos felicitaríamos por ter sido escolhido para realizar uma obra sobre a qual não pretendemos ter nenhum mérito pessoal, pois os princípios aqui expostos não são de nossa criação. Então fica aí o registro para aqueles que estudam a doutrina espírita. Esta obra e o mérito dela não é de Kardec. A obra não é de Kardec. A obra é dos espíritos. Eu vou ler de novo para ficar fixado. Se este livro não tivesse por fim mais do que mostrar o lado sério da questão, provocando estudos a respeito, isto já seria bastante e nos felicitaríamos por ter sido escolhido para realizar uma obra sobre a qual não pretendemos ter nenhum mérito pessoal. Nenhum mérito pessoal.
pois os princípios aqui expostos não são de nossa criação. O mérito é, portanto, inteiramente dos espíritos que o ditaram. Esperamos que ele tenha outro resultado, o de guiar os homens desejosos de se esclarecerem, mostrando-lhes nesses estudos o objetivo grande e sublime, o do progresso individual e social. Quer dizer, o objetivo da obra dos Espíritos não é apenas o progresso individual, trata-se da humanidade. O propósito é o esclarecimento da humanidade. Por isso que aquela frase de Kardec, que está lá no projeto de 1868, eu já citei aqui uma vez e posso repetir, eu acho bastante interessante meditar-se nessa frase. Assim, o Espiritismo contém princípios que, sendo firmados sobre leis naturais e não sobre abstrações metafísicas, tendem a ser, e um dia serão, abraçados pela humanidade, ou pela maioria dos homens. O Espiritismo não tem nada a ver com abstrações metafísicas. Ele é firmado em cima de leis naturais, em cima de leis. São leis que regem a nossa vida e permitem a vida pelo universo, por todo o universo. Toda a vida que existe no universo só existe porque as leis do Criador, estáveis, justas, sábias, permitem essas vidas, permitem a existência da vida e regram essa existência. Infeliz do homem que supõe que ele está aqui por acaso, e que a vida é um acidente da reunião de átomos, de moléculas, que o surgimento da vida se deu por acaso, e quando ela se extingue, simplesmente é o nada. Infeliz daquele que pensa assim, que não é verdade. A vida ela é perene, independente de termos corpo físico ou não, sempre estaremos na vida. A vida, ela é a da imortalidade. Por outro lado, observando certos efeitos cuja causa lhes era desconhecida, eles disseram a si mesmos, abre aspas, ali deve haver um mundo, porque essa lacuna não pode existir, e esses efeitos devem ter uma causa, fecha aspas. Julgando, então, da causa pelos efeitos, puderam calcular os elementos e mais tarde os fatos vieram justificar as suas previsões. Apliquemos este raciocínio à ordem das ideias, à ordem de ideias. Se observarmos a série dos seres, perceberemos que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Tem uma frase de Leon Denis muito apropriada para ilustrar aquilo que Kardec está colocando aqui. Ele diz assim: o homem dorme na pedra, vive no vegetal, acorda no animal e vive no homem. Muito interessante essa frase de Leon Denis, porque ilustra bem aquilo. Desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Tudo se encadeia. Do átomo à estrela. Do átomo ao universo. Tudo não tem solução. Forma uma cadeia sem solução de continuidade. Tudo se encadeia através das leis naturais. Mas entre o homem e Deus, que são o alfa e o ômega de todas as coisas, tem imensa lacuna. Seria razoável pensar que o homem, o último anel pensar que seja o homem o último anel dessa cadeia, que ele transponha, sem transição, a distância que o separa do infinito? A razão nos diz que entre o homem e Deus deve haver outros elos. Como disseram os astrônomos, que entre os mundos conhecidos deveriam haver outros mundos. Qual a filosofia que preencheu essa lacuna? O Espiritismo nos-la apresenta, preenchida pelos seres de todas as categorias do mundo invisível. E esses seres não são mais os espíritos dos homens nos diferentes graus que conduzem à perfeição. E assim tudo se liga, tudo se encadeia.
Do alfa ao ômega, vós que negais a existência dos espíritos, preenchei o vazio que eles ocupam. E vós, que deles rides, ousais rir das obras de Deus e da sua onipotência. Assinado Allan Kardec. Sabe, Luiz, que eu só faço uma colocação aqui. Nós sabemos que existem a grande maioria, infelizmente, a grande maioria das pessoas, elas são incrédulas quanto à vida depois da morte. A grande maioria não acredita que existe a vida depois da morte. Eu estou colocando, contextualizando o que nós percebemos em sociedade. Não sei se eu estou errado, mas eu creio que seja isso. A grande maioria não acredita. Tanto é que nós temos... Quantos espíritas você acredita que nós temos no Brasil hoje? Uma pela outra. Quantas pessoas? Quantas pessoas? Acredito que na faixa de uns 20 milhões, mais ou menos. 20 milhões? Aproximadamente. Então, nós estamos falando de aproximadamente 10% da população brasileira? Não, menos, né? Uns 8%, alguma coisa assim, né? Em torno disso, né? É. Então, nós temos aí em torno de 180 milhões de pessoas, arredondando os números, que não acreditam. Eu fico pensando assim, quando essas pessoas desencarnarem, essa é a minha colocação, quando elas desencarnarem, todas vão para o mesmo estado de erraticidade. E como será, por tudo isso que Kardec coloca aqui, né, principalmente sobre, muitas vezes, a própria descrença das pessoas em relação à vida após a morte, como será que essas pessoas vão se deparar com essa realidade? Né? Eu acho que isso é uma curiosidade até para o teu raciocínio como espírito. Não, sim. Acho que seria mais justo dizer o seguinte: elas não vão para o estado de erraticidade, elas estarão em estado de erraticidade. Exato. Porque erraticidade é um estado. Né? Erraticidade se define pela liberdade que o espírito tem. A ausência do corpo provoca essa liberdade, independentemente de crença, independentemente de conhecimento, de elevação moral e intelectual. Todos os espíritos ficam nesse estado, depois de desencarnar. O que acontece é o seguinte: a gente pode dizer com segurança uma coisa: os espíritos encarnados aqui na Terra são espíritos imperfeitos. Você já leu nas questões 100 seguintes a escala espírita? Quando você estuda os espíritos imperfeitos, ali está um retrato da nossa sociedade, o retrato moral perfeito da nossa sociedade. Então, embora os espíritos lidem com a vida daquela maneira, com medo, violência, mentira, hipocrisia, vaidade, orgulho, prepotência, enfim, tudo aquilo que caracteriza os sentimentos dos homens que vivem nesse mundo, embora esses espíritos ajam assim, nada está perdido. E não tem nada errado. Está tudo certo, é assim mesmo que tem que ser. Porque os espíritos, eles galgam o seu progresso paulatino e progressivamente. Cada um faz o seu progresso, cada espírito faz o seu progresso como sabe e pode. Tem gente que vive lá no meio do Nordeste sem água, sem a mínima condição material para viver. Limpam a água do barro, tiram o barro de cima com a mão e aproveitam o máximo que pode de uma água que ainda tem muito barro nela para fazer comida, tomar água e tal. Né? Poderia dizer, como é esse espírito está evoluindo? Perfeitamente. Está progredindo, sim. O que nós temos que levar em consideração é o seguinte: Deus é misericordioso, justo e bom. Não há nada que ocorra no universo
que não estejam, situações que não estejam presentes a vontade, a justiça e a bondade do Criador. Então, tudo tem um propósito didático. Embora as pessoas muitas vezes sejam curiosas a respeito de doutrina espírita, embora muitas vezes as pessoas, eu não acredito nisso não, esse tal de Allan Kardec aí, ele se suicidou, porque tem muita gente que prega isso, né? E Kardec se suicidou e tal, uma mentira deslavada, né? Que sofreu um aneurisma e tal. Eu não acredito nisso não, o padre diz para mim que é coisa do demônio isso aí, o pastor também diz que é coisa do demônio e tal, não acredito nesse troço não. Mas se alguém disser para ele assim, olha, o teu pai desencarnado se manifestou lá no centro espírita. Vai dizer, e o que ele falou? Essa é a realidade. Porque nós temos, uma coisa é verdadeira, uma coisa ninguém pode negar. Pode negar o que você quiser a respeito de doutrina espírita, mas uma coisa é verdadeira. Intuitivamente, no íntimo de cada ser, a progressão do espírito e a sobrevivência da alma é uma realidade intuitiva. Ele pode não definir com palavras, mas ele intui isso. A vida espiritual é intuída por todos os espíritos que vivem no nosso planeta, encarnados e desencarnados. Que não é só pelo fato do espírito estar encarnado e não acreditar na doutrina espírita, ou não ter conhecimento nenhum, é que ele está bem, ou que ele acredita, ou que a realidade dele, pelo fato de estar desencarnado, é maior e melhor. Absolutamente. Nós somos escravos da nossa maneira de pensar. Se nós desencarnamos pensando de uma maneira, nós estaremos em estado de erraticidade pensando exatamente da mesma maneira. Então, o que difere aquele que tem o conhecimento daquele que não tem o conhecimento? O esclarecimento a respeito das coisas. Apenas isso. Né? Uma pessoa que viajou várias vezes para a Europa, que já esteve na Itália, na França, na Suíça, na Bélgica, na Alemanha e tal, ali na Europa Central, viajou 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, como eu conheço gente que já teve esse tipo de experiência pela própria atividade profissional que exercia, para ele isso é a coisa mais comum do mundo, ele conhece tudo, ele sabe como a coisa acontece. Não tem novidade nenhuma. Para mim, por exemplo, que nunca fui para a Europa, seria uma imensa novidade. Essa é a diferença entre o conhecimento espírita e o não conhecimento da doutrina espírita. Quando eu desencarnar, eu não sei se eu vou perceber que eu vou estar desencarnado ou não, mas certamente eu vou perceber que algo não está normal. Isso acontece com todos os espíritos, com todos, indistintamente. Fala, opa, aconteceu alguma coisa. Imediatamente vou elevar meu pensamento a Deus, imediatamente. Imediatamente, Senhor, envia os teus bons espíritos. Me ajuda nesse momento de transição, porque eu preciso da tua ajuda. Eu sou fraco, eu sou pequeno. Eu preciso da tua ajuda. Coisa que muitas vezes os espíritos que não têm esse conhecimento, ou que são ignorantes da vida espiritual, não fazem. Há espíritos que levam 1000 anos, 500 anos, 700 anos, 1000 anos para descobrir que estão desencarnados. São tão orgulhosos, tão vaidosos, tão prepotentes, e, mas eu estou sofrendo tanto há tanto tempo. Com aquela minha tia, a minha mãe, meu pai, me falavam de Deus. Será que se eu fizer uma prece, algo vai mudar? Dele para com ele. Não está falando com o espírito nenhum, nem com Deus mesmo. Está falando dele para com ele mesmo. E ele, no momento de lucidez, dobra a sua cabeça, dobra o seu orgulho, a sua vaidade, eleva o seu pensamento a Deus e imediatamente os bons espíritos se aproximam dele e começam a dar a ele a assistência necessária para que ele possa mudar a trajetória da sua vida. Então é assim que a coisa funciona.
não ter conhecimento da doutrina espírita não vai mudar absolutamente nada para aquele espírito se ele levar uma boa vida. Se ele for uma pessoa correta, honesta, digna, bom pai de família, boa mãe de família, executor dos seus deveres, nunca teve manchas na sua vida graves, né? Porque manchas todos nós temos, nós somos espíritos imperfeitos, ninguém é perfeito realmente, nós cometemos equívocos, cometemos os nossos erros como homens, mas se ele não enganou, se ele não roubou, se ele não matou, se não teve grandes vícios, se não passou uma vida toda corrompendo, enganando, mentindo, ele vai desencarnar bem. E ele vai ser recebido pelos bons espíritos, independentemente da sua crença, independentemente do seu conhecimento. Porque Deus é misericordioso, justo e bom. Jesus, quando falava das coisas espirituais, ele não citava nem religião e nem crença. Pode notar, leia o Evangelho de Jesus, não a Bíblia, o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus não tem nada a ver com a Bíblia. Está ali misturado, fundido num livro só, mas são duas coisas completamente distintas. Moisés é uma coisa e de Jesus para frente é outra completamente diferente. Ele não falava para o homem que vinha procurá-lo, a pessoa que vinha procurá-lo, reclamando de uma dor, de uma doença, de um problema qualquer, que ele colocava, impunha a mão sobre aquela pessoa e na sua imensa capacidade fluídica, que ele tinha muito, né? A capacidade de transferir fluidos para as pessoas, e como ele retirava os fluidos malsãos e depositava os sãos, imediatamente a pessoa se sentia bem. E o que ela dizia? Estou curado. Mas o que ele falava para ela? Ele dizia assim, vá e não peques mais, para que não suceda pior. Ou seja, vai, segue o teu caminho, aproveita esta oportunidade que te foi dada, porque se você continuar no caminho que você vinha, você vai ficar pior do que você estava. Da onde a gente pode deduzir que Jesus não curou ninguém. O que ele fez com as pessoas foi ensiná-las, ou procurar ensiná-las, a ter uma vida melhor, moralmente melhor, de um comportamento moral mais adequado. Que é isso que precisa. Que ninguém faz nada por ninguém. Ninguém, rigorosamente ninguém. Nem os espíritos, nem Jesus, nem Deus, nem ninguém pode fazer nada por ninguém. Jesus disse, pedi e obtereis. Pedi. Quer dizer, não é de graça. Por que ele indicou para nós pedirmos? Porque ao pedir, o homem se submete humildemente à vontade do Criador. O homem está na Terra para aprender a ser humilde e a trabalhar, porque o espírito imperfeito não gosta de trabalhar. Então nós estamos aqui na Terra, um dos compromissos que nós temos aqui na Terra é vencer as más tendências trazidas de outras encarnações, os nossos compromissos de outras encarnações, e aprender a trabalhar com dignidade, a ser probo, a ser cumpridor dos seus deveres, a ser honesto, a encarar a vida com a seriedade, a fazer ao próximo tudo aquilo que nós gostaríamos de ver feito em relação a nós mesmos, não é? Ou seja, a agirmos com a caridade que Jesus nos pediu para que nós agíssemos. E para Jesus, caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Isso que é caridade para Jesus. Dar sopinha para o pobre embaixo da ponte, oferecer um cobertor na porta de casa, um prato de comida, isso é obrigação social. E às vezes o cara faz isso e não tem tolerância, não tem paciência com os de casa, com a esposa, com os filhos, a esposa com o marido, com os filhos, com seus parentes, com seus amigos, fala mal da vida alheia, é maledicente. Uma das coisas que Jesus mais condenou foi a maledicência, né? Então, é preciso nós compreendermos o seguinte, os espíritos não dizem, seja espírita e morra bem. Não.
é viva bem e morra bem. O Espiritismo seria um acréscimo, um aditivo, um acréscimo de conhecimento para que nós, elucidados a respeito da vida espiritual, possamos nos conduzir pela vida de uma forma melhor, mais adequada, e extrairmos desse conhecimento aquilo que é de bom para nós e para os nossos irmãos. Isso sim. Esse é o propósito do Espiritismo, esclarecer o homem e a humanidade. Que a partir do momento em que o homem entender que ele sobrevive à morte, a partir desse momento que a maioria dos homens entenderem a realidade da sobrevivência da alma e da lei da reencarnação, muda tudo, rigorosamente muda tudo. Principalmente as instituições. Porque o homem vai passar a criar instituições que vão beneficiar a maioria, e não a meia dúzia. Ele vai entender que beneficiar a maioria vai ser beneficiar a si próprio. E não beneficiar uma meia dúzia de apaniguados e protegidos do rei. Essa é a função da doutrina espírita, viu, Alexandre? E amigos que estão nos ouvindo. Essa é a função da doutrina espírita. Esclarecer o homem sobre aquilo que Jesus bateu insistentemente. Sobrevivência da alma e reencarnação. Sobrevivência da alma e reencarnação. Ele falou para o doutor da lei: em verdade vos digo, se você não nascer de novo... Pô, peraí, como é que eu posso nascer de novo sendo velho e estar de novo no ventre da minha mãe? Aí ele esclareceu: o que é espírito vem do espírito, o que é da carne vem da carne. Então são duas coisas distintas. Você, como espírito, pode reencarnar de outra mãe, pode reencarnar outra vez em outro lugar, mas você vai reencarnar. Naquela passagem da transfiguração, quando Pedro observa Jesus se transfigurar, ele vê Moisés, o primo de Jesus, João Batista, e Jesus. Pedro vê claramente as três figuras distintas. Ele perguntou: Pedro, quem as pessoas dizem que eu sou? Pedro respondeu: alguns dizem que você é Moisés reencarnado. Outros dizem que você é João Batista. Olha a lei da reencarnação aí, como está presente no judaísmo. Presente. Eles não discutem. Só o Espiritismo discute a reencarnação. Ele disse: e você, Pedro, o que você diz que eu sou? Você é o filho do homem reencarnado. Filho de Deus reencarnado. Quer dizer, o maior de todos os espíritos que nós já conhecemos. Então, o esclarecimento a respeito dessas coisas é fundamental. O homem precisa. O homem, por tudo que nós estamos vendo, você é uma pessoa esclarecida, a Isabel também, os que estão nos acompanhando são pessoas esclarecidas. O que nós vemos acontecer na nossa sociedade, em pleno século XXI, atrocidades que nós vemos são características de pessoas, são atitudes características de pessoas materialistas, que não têm o conhecimento da sobrevivência da alma, e muito menos na lei de causa e consequência, da reencarnação e das leis naturais. Tem gente, nessa guerra que está acontecendo recentemente, amarrando criancinha em poste no meio da rua, com 10, 15 graus abaixo de zero, para as crianças morrerem, porque o pai resolveu não fazer parte do exército e lutar a favor do país, porque eles são a favor dos russos. Né? Então, que atrocidade, pô. Que atrocidade absurda. Olha o que está acontecendo no Brasil. Né? Pessoas que maldizem um presidente, porque esse presidente fala em nome de Deus, defende a família, defende os bons costumes, defende a legitimidade da lei. Né? Isso é característico de espíritos materialistas. Característico. Então, é necessário, Alexandre, que as pessoas sejam esclarecidas. A palavra espiritismo, espírita, não tem o menor efeito se nós não levarmos esse conhecimento aos nossos irmãos,
nós não divulgarmos, sobretudo dando exemplo, como fazia Jesus. Jesus, ele jamais ensinava sem dar o exemplo. Ele ensinava e, ao mesmo tempo, fazia, para que as pessoas pudessem aprender através do exemplo. Né? Esse é o propósito da doutrina, viu? Não muda absolutamente nada ter ou não ter esse conhecimento. Somente que aqueles que tiverem esse conhecimento terão uma facilidade maior para entender a vida espiritual. Mas existem outros meios também. No Evangelho de Jesus está claro a sobrevivência da alma, está claro a lei da reencarnação, estão claras a lei de causa e consequência, quando ele fala cada um segundo as suas obras, né, deixa claro lá. Ele deixa claro que a verdadeira vida não é esta vida. Quando ele diz, o homem sábio constrói a sua casa sobre a pedra, e o imprudente constrói sobre a areia. O imprudente vai ver a casa ser levada pela enxurrada. O sábio não. O que ele quis dizer com isso? Porque do que ele estava falando? Da vida espiritual, não da vida material. Ele falava disso. Então, construa a tua casa, construa o teu coração, as tuas atitudes, em cima da solidez dos bens espirituais, para que você possa desencarnar e desencarnar bem, para que você possa morrer e ter uma boa vida espiritual. Mas ele mesmo diz o seguinte, Deus é misericordioso e bom. Qual é o pai cujo filho pede um pão e ele dá pedra? Então, se os pais materiais, que não têm o saber, nem a grandeza de Deus, fazem isso com seus filhos, o que dirá o pai de todos nós? Ele deixou bem claro que todos são assistidos pelo Criador. Deus não desampara ninguém. Todos estão amparados. É claro que, evidente, quem busca o conhecimento é mais esclarecido. É evidente que quem busca mais esclarecimento vai sofrer menos. É evidente que quem busca mais esclarecimento vai dotar-se de maiores facilidades. Evidente. A mesma coisa, eu já dei esse exemplo, eu costumo dar esse exemplo mesmo, daquele que vai adentrar uma floresta sem equipamento nenhum. Ele vai ter problema, ele vai ser picado por cobra, por aranha, ele vai ralar todo o corpo dele em galhos e tal, mas aquele que conhece a floresta, como é que ele vai se equipar? Com botas, com roupas fortes, resistentes, né, munido de uma boa carabina, munido de binóculos, enfim, equipado, porque ele sabe as dificuldades que ele vai encontrar. Assim é o homem que tem conhecimento da vida espiritual. Ele não vai ter facilitado a sua vida no mundo espiritual por isso, não. Ele vai ter que trabalhar e trabalhar muito, como todos nós. Como nós todos fazemos aqui na Terra. Nós faremos isso no mundo espiritual. Né? Também teremos que trabalhar para merecer uma boa vida. Mas com o conhecimento, isso fica facilitado. Iremos desencarnar de uma maneira mais fácil, com mais sobriedade, né? Mais equilibrados, se nós utilizarmos esses benefícios, esses conhecimentos em benefício próprio. Isso que você acabou de falar, além de ser extremamente esclarecedor, fundamental e importante para quem estivermos ouvindo, ou vivendo, em relação à questão da boa conduta, né? Ou seja, o sujeito, ele precisar ter uma boa conduta, independente de ser espírito ou não, de ter uma boa condução nessa sua vida, para que ele possa fazer uma passagem tranquila. Agora, eu vou lançar para você, não para o estudo de hoje, mas, quem sabe, para abrirmos, já que hoje encerramos aí a introdução ao estudo da doutrina, eu lanço para você um desafio para abrirmos o estudo da semana que vem com o seguinte pensamento. E aqueles, né, que não conseguiram, ou que ainda não conseguiram, ter uma conduta ilibada, que ainda cometem muitos erros, mas que, aí está o lançamento da ideia, Luiz, para você pensar nisso, mas que
com a possibilidade da reparação ainda nesta vida, podem reverter ou pelo menos buscar a reversão dessa situação. Não seria um tema interessante para a gente, de repente, começar aí? Perfeitamente. Está proposto e aceito. Ótimo. Semana que eu vem. Acho que é interessante, né? Porque muita gente fala assim, mas eu sou um cara que até hoje na minha vida eu nunca me conduzi bem, eu errei, eu menti, eu traí, etc, etc, etc. Mas eu preciso, eu quero melhorar. Quem sabe a gente pode, né, buscar através da reparação, através do arrependimento, através da própria expiação ali, consequentemente da reparação. Quem sabe a gente não começa na semana que vem com história. Combinado. Combinado. Vamos fazer a nossa prece? Vamos lá. Vamos lá. Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecer muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e que possamos, desta forma, aprender a orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.